O Templo de Salomão. Parte 2. No vídeo anterior, exploramos as grandes habitações que Deus revelou ao seu povo: a Arca de Noé, o Tabernáculo de Moisés, o Tabernáculo de Davi, o Templo de Salomão e, finalmente, a Nova Jerusalém. Vimos como cada uma dessas estruturas apontava para um propósito divino, com o Templo de Salomão reunindo em si os elementos dos tabernáculos anteriores e preparando o caminho para a revelação final da morada eterna de Deus com seu povo. Agora, daremos continuidade a esse estudo ao explorar o papel dos montes nas Escrituras. Desde a Arca de Noé repousando no Monte Ararat até o Monte Sião como símbolo da presença de Deus, veremos como esses lugares elevados servem como pontos de encontro entre Deus e os homens. Os montes santos e as habitações de Deus. Os montes são símbolos importantes na história de Israel. O Senhor sempre pareceu estar fazendo algo especial relativamente a seu povo nos montes. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125 verso 2. O fundamento dela está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Salmos 87 verso 1 e 2. Monte Ararat. Gênesis 8 do verso 1 ao 5. A Arca de Noé. Quando o dilúvio cessou, tendo cumprido o propósito do juízo de Deus sobre aquele mundo pecaminoso, a Arca de Noé descansou no Monte Ararat. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Monte Sinai. Êxodo 20 e Hebreus 12, do verso 18 ao 21. O Tabernáculo de Moisés. A revelação do tabernáculo do Senhor dada a Moisés veio num monte, o Monte Sinai. Bem assim, ali foi dada a lei para o povo de Deus. Dali, a nova nação de Israel começou a sua história como nação sob a aliança da lei. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Monte Sião. 1 Crônicas do capítulo 15 ao 17 e 2 Samuel 6 do verso 1 ao 19. O tabernáculo de Davi. Novamente, a revelação do tabernáculo de Davi não pode ser separada de um monte, o Monte Sião. Este recebeu um significado especial dos dias de Davi em diante, por causa da ordem de louvor e adoração estabelecidas ali no tabernáculo de Davi. Dali, o novo reino de Davi foi estabelecido, nesta aliança e glória davídica. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levarão-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aió, ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi,
porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor, naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. A arca é levada para Jerusalém. Então, avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então, se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Monte Moriá. 2 Crônicas 3 verso 1. O Templo de Salomão. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecerá a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. 2 Crônicas 3 verso 1. O Monte de Deus. A Nova Jerusalém. João foi levado pelo Espírito para um monte muito grande e alto. Ali ele viu a cidade da noiva, a santa e celestial Jerusalém. Fica claro uma associação entre os montes e as habitações de Deus. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes e se levará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos, e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2 verso 2 e 3. Esta é a lei do templo: sobre o cume do monte todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que essa é a lei do templo. Ezequiel 43 verso 12. Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1 verso 8. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.